Só. Legal, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela do PowerPoint? Sim. Ah, legal, ótimo. O que aconteceu foi que no AVA eu não consigo compartilhar a tela, tá? Então, mesmo que a gente entre pelo AVA, por enquanto ainda existe esse problema, né? Eu tenho uma bandeja de compartilhamento que aparece para mim todo o que está aberto no meu micro para vocês, né? Então, eu não tenho acesso a isso. E pelo link alternativo que eu uso o software mesmo do Teams, ele foi atualizado, então mudou a tela, ele atualizou justamente hoje, né? Então mudou toda a tela e estava instalando segundo plano, enfim. Mas agora resolveu, mudou bastante a tela aqui para mim, mas já estou entendendo bem e consigo compartilhar, né? O mais importante é compartilhar o PowerPoint aqui com vocês, tá? Mais um minutinho, mais um pessoal está chegando, né? Acho que todo mundo estava lá, tinha uns 15, né? 14. Esse pessoal, né? Aqui. Só, desculpa o atraso, né? Os problemas técnicos. A aula de hoje é Mesopotâmia, tá? O que eu preparei para essa aula? Primeiro, deixa eu maximizar aqui. Vocês conseguem admitir para mim, não conseguem? Aí quem está chegando, né? Sim. Um auxiliar. Isso, né? A Elaine entrou. A Luana, né? A Luana que me ajuda, né, Luana? Muito bem. Eu tô te ajudando, professor. Legal, obrigado. Eu vou maximizar aqui. Eu vou começar, tá? Bom, a gente viu até agora, né? O Paleolítico e o Neolítico. Agora a gente vai evoluir bem, tá? A gente vai evoluir bem na arquitetura em si. Agora a gente começa a ter realmente arquitetura, né? Um desenvolvimento muito rápido, né? Uma mudança no estilo de vida das pessoas e isso vai refletir muito na arquitetura. Construções mais que exigem uma técnica maior, né? Um preparo maior, tá? Projeto, assim dizer, né? Um estudo, né? E tem um microfoninho aberto aí, tá? Então, o que acontece? Esse período é logo depois do Neolítico, tá? Mas ficou faltando eu mostrar umas coisas do Neolítico para vocês, vou passar bem rapidinho aqui. Algumas obras, tá? Do Neolítico. Eu não tô te escutando, professor. Professor, não dá para te ouvir. Pronto, agora dá para me ouvir, né? Acabou entrando, acho que quando ativou o mudo, acabou ativando o meu mudo, tá? Então, acho que foi isso. Agora estão me ouvindo, né? Vou compartilhar aqui. É a Luana que entrou agora. Ela tinha saído. Tá, então, acho que na hora que colocou ativar mudo, alguém apertou e acabou me deixando mudo também, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar de novo para voltar à tela anterior. Pronto. Vou aumentar aqui. Estão me ouvindo, né? Agora, né? Estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Ótimo. Então, essas são algumas residências neolíticas, tá? Elas eram enterradas, tá? Aqui eles aproveitaram depressões no terreno
e assentar as pedras nas laterais do terreno, tá? Isso é no norte da Escócia. Scarabrai, tá? É o nome, tem várias pronúncias, tá? Eu ouvi em alguns documentários, tá? Ou Scarabrai, enfim. São as primeiras habitações neolíticas, tá? E repare, não tem árvore, né? É um local sem árvores, é um gramado só. Mas tem um pouquinho lá da que a gente viu, né? Dos dolmens, os cromlechs, né? Lembra as obras paleolíticas, né? Neolíticas e... Na verdade, neolíticas, né? E é uma evolução, tá? Ó, lembra um pouco mais requintada, né? Refinada, mas são habitações, né? Isso aqui seria uma sala, né? Então, eles aproveitaram a depressão do terreno que existia, escavaram um pouco mais, assentaram as pedras, mas repare, não tem árvore na região, né? Então, como que eram essas habitações? A cobertura disso, né? Se não tinha árvore, eram bem escassas, e usavam os arqueólogos, né? Então, lembra que a gente tinha arqueastronomia, né? Que foi uma ciência nova, que apareceu para estudar as obras como Stonehenge, né? Que era arquitetura e astronomia, e também começaram as arqueologias, né? Então, os arqueólogos daqui acreditavam que muito dessas coberturas eram feitas de ossos de animais, né? Baleias, couros de animais, tá? Porque não há árvore aqui, não existiam árvores, né? Então, a madeira é rara nessa região, tá? Então, é sempre placa de rochas em depressões, tá? Uma das primeiras habitações neolíticas. Então, você vê aqui, como se fosse uma sala de estar, né? Armários, lareiras, era muito frio, então eles tinham a fogueira, né, dentro de casa. Então você tem nichos, né? Tinha alguns nichos dessas salas, tá? Olha aqui, ó, né? Então eles faziam alguns vãos, ó, pequenos vãos de janela, né? E nichos, né? Dá a impressão de mobiliário, um local de estar, né? Ó, repare que eles acharam alguns pinturas que lembram a pintura rupestre, né? Animais, né? Uma função de prateleira, né? Então era só não colocar pedra em alguns pontos, deixava alguns vazios, tinha uma função de prateleira, tá? Aqui é uma reconstrução de como seria a casa, né? Tá? Bem interessante. Algumas partes ainda cobertas, né? E aqui, ó, essa imagem é interessante porque eu mostrei só eu quis mostrar isso porque vai aparecer muita coisa nova agora e é um salto muito grande daqueles cromlechs, né, de Stonehenge, daquelas pedras assentadas de maneira bem simples, né, aqueles pórticos, né, eram nada mais ou menos que pórticos ou estruturas em círculo, né, e tem uma evolução muito grande. Mas já começou no Neolítico os primeiros grupos, né, então reparem, ó, entre 10 e 7 mil anos no Neolítico. Na Turquia, essa é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, né? A primeira cidade, ela já tinha 10 mil habitantes, e reparem, ó, próximo do rio, né? Sempre próximo de rio, aqui uma reconstrução artística, né? Então tinha a parte da pastagem com os animais, né? E eram casas, assim, eram bem simples, né? Aqui é o que sobrou, né? O que eles acharam é isso aqui dos arqueólogos, né? E eles chegaram nessa conclusão aqui. Serão casos bem parecidos com o que a gente vai ver mais para frente, tá? Na Mesopotâmia. Então, começaram a ter os primeiros grupos grandes de pessoas. Por quê? O homem não saía para caçar e voltar para a caverna. Ele tinha agora um local fixo, né? Ele tem a agricultura, então ele pode se estabelecer num local, numa área grande. A população vai crescendo porque você não tem mais aquela vida louca de sair para caçar e de repente você não volta, né? Você vai ter uma alimentação melhor com a agricultura, né? Aqui alguns vestígios, né, que eles encontraram, né? Dá para ver as bases das paredes. Aqui é um local de culto, olha só, um local circular que lembra um pouquinho as questões de Stonehenge, né, com pedras, né? Se foi o que eles encontraram. Então repara aqui a estrutura das paredes, né? Ó, que pode parecer a viga baldrame, né? Quando a gente começa a obra, né? Então eles viram baldrame, né? Aqui tudo, né?
Dá para ter uma noção de como era essa residência. Eu vou mostrar mais em detalhes mais para frente essas casas, tá? Elas foram sendo melhoradas, vamos dizer assim, aqui, ó, né? Então, eles usavam muito a laje, né? Eles caminhavam por cima da casa também, até porque existe aquela questão de astronomia, né? De observar o céu, era importante para eles. Reparem aqui no fundo, ó, o local de plantação, né? Então, eles estão se estabelecendo num local fixo, próximo de um rio que está passando aqui por aqui, assim, né? Tem um local de plantação, começa a ter a divisão de tarefas, né? Cada pessoa vai ter uma tarefa nessa cidade, né? As casas feitas de adobo e de barro, né? Barro cozido é seco ao sol, tá? Alguma madeira era bem pouco, então eles usavam algumas partes só madeira, era bem raro, era mais terra mesmo, tá? Então tem aqui o processo construtivo, então tem uma casa, eles usavam muitos símbolos dos animais, né? Então toda a casa, olha só aqui, ó, cabeças de touro, né? Era muito importante esse animal, o símbolo, né? Existia nessa ligação com o animal, não do jeito como na caverna, né? Porque eles já estão dominados, vamos dizer assim. Mas as casas, olha só, toda casa vai ter um santuário. Então ela tem um santuário, ela tem essas aberturas para poder usar a cobertura, né? Todas as casas têm esse vazio, né? Então aqui é outro santuário, né? Então ele tem um local com um forno, ou aqui adobes, né? Que são os tijolos de barro, né? Estão sendo secos aqui ao sol para serem assentados, né? Aqui a laje com palha, barro, misturado com algumas madeiras, né? Para fazer a laje, tá? Então você tem o que? Local de cerâmica, então tinha algumas pessoas especialistas em cerâmica, então tinha uma casa lá, ó, com o rapaz da cerâmica, né? Então ele produzia cerâmica aqui na casa dele. Olha lá no fundo, né, ó, o pessoal no campo, próximo ao rio, né, com a agricultura, tá? E eles caminhavam, ó, de uma laje a outra, né? Então eles percorriam a cidade, né, que tinha ruas, né? Não existia esse conceito de rua ainda, né? Eles caminhavam por entre as casas, né? Bem aglomerado, né? Aqui é um vídeo, deixa eu dar um. Eu vou ter que pegar aqui um outro ícone. Vou ter que sair daqui. Dar um play aqui. Vou mostrar algumas imagens, tá? Bem legal. Então, repara, ó. Às vezes, eles colocavam uma escada entre uma casa e outra, né? As janelas são bem pequenas. Aqui, para ver, né? A laje com as torinhas de madeira, né? Formando as lajes. Dois pavimentos, geralmente, dois pavimentos das casas, né? Uma ligação entre elas. Cada casa vai ter lá o seu especialista, né? Cerâmico, artesão, fazia roupa, tecelagem, né? Já existe a divisão de trabalhos. E a laje é muito usada, né? Opa, deixa eu... Pessoal com cerâmica, né? Para guardar alimento, principalmente, né? Aí nessa imagem fala dos problemas de saneamento que existia, né? Isso era um problema que existia nessas residências, né? Existia ainda uma rede de esgoto, né? Há uma reconstrução interna, né? Aquilo que eu falei que eles tinham com os animais nessa cidade, né? Os santuários com as cabeças de touro. Repare sempre a cerâmica presente, né? Que era importante para guardar os alimentos, água. Nas paredes ainda existia a questão dos animais, né?
Então, aqui é uma caça dos animais. Opa. Deixa eu voltar aqui no vídeo. Então, a caça, né? Ali no fundo dá para ver ele caçando um animal. O forno, né? Mais cerâmica. As janelas bem altas, né? E não, na verdade, a janela é um vazio, né? Não existe ali um maderamento para abrir e fechar, né? Então, essa é uma animação das residências dessa cidade, a mais antiga, né? Uma das primeiras cidades descobertas pela arqueologia, aí com 10 mil anos antes de Cristo, né? E também ainda existia nessa época, mas aqui na Turquia, né? Essa é na Turquia, deusas mães, né? Então continuava a questão da fertilidade, né? Dos animais, reparem no trono aqui dela, né? Duas cabeças de animais, sempre mostrando fertilidade, seios, né? De mulher grávida, teve o filho recentemente, né? Então a adoração a deusa mulher ainda continuava, tá? Nessa época, igual era no Paleolítico, aquelas outras deusas que eu mostrei para vocês, tá? Aqui são escavações, né? Acho legal isso, né? Se não, opa, voltou aqui. Arqueologia acho que tem muito a ver com arquitetura, né? Quem gosta de história da arquitetura gosta de arqueologia, né? Também da astronomia. Então aqui a escavação desses locais, como eles acharam tudo isso, né? Aqui eu achei bem interessante porque olha só o que eles descobrem, né? Pela arqueologia. Então aqui são camadas históricas, né? Então tem uns veios aqui, isso aqui foi sendo depositado durante milhares de anos, né? E eles descobriram que esse local, o que acontece? Mostrei aquela imagem lá do problema de esgoto, né, saneamento, eles conseguem descobrir até sais minerais causados pelo homem, né, pela questão de banheiros, né, então a ocupação humana, eles descobriram que existia um aglomerado, um assentamento com muitas pessoas, ó, que eles chegaram até essa conclusão de 1.800 pessoas, deixa eu pegar minha caneta aqui, né, eles descobriram o quê? Que os sais nesse período aparecem 1000 vezes maiores do que no período anterior, que é o Paleolítico, né? Então, no Paleolítico, eram grupos muito pequenos e eles não duravam muito tempo no local, eles vão para outros locais, né? No Neolítico, eles ficam no local e vai crescendo, né? Se a gente viu a cidade lá, como ela foi crescendo. E aí há uma concentração maior de sais minerais, ou seja, urina, né? Que ele ficou aqui, né? O sal, eles descobriram pelas escavações. Então, eles vão escavando e eles conseguem saber, por isso, a quantidade de pessoas nesse local, a ocupação humana, né? Então eles viram que tinha aí, ó, 10.400 anos antes de Cristo, né? A densidade de pessoas era maior. Por isso que eles descobriram, entendeu? Eles confirmaram, tá? Aqui é uma reconstrução, tá? De como seria hoje, refizeram algumas. Não foi encontrado assim, porque esse é um material que a chuva, o calor, o vento, destrói com o tempo, então sobra muito pouco, né? Só acharam as bases, tá? Ó, aqui alguns detalhes também dos locais, né? Acharam mais a base, né? Ó, os locais, os santuários que existiam, alguns cômodos poderiam ser depósitos de alimentos, né? Mas sempre a cabeça do touro, nessa cidade, né? Ó, um nicho aqui também, né? Igual que é por isso que eu quis mostrar aquela casa neolítica um pouco anterior a essa, né? Aqui uma visão por cima, tá? Ó, tem um linkzinho, tem vários vídeos no YouTube, tá, pessoal? Essa é a cidade, ó, tem uma pronúncia difícil, tá? Essa é a cidade mais velha do mundo, é a mais antiga, tá? O primeiro assentamento desse período neolítico, tá? São as primeiras casas, né? Primeiras moradias, já mais complexas do que aquelas casas de palha, né? Cabanas, que não sobraram nada, né? Por que isso, pessoal? A gente teve a mudança de aldeia, um grupinho pequeno, foi se concentrando, né, para cidades. Então, é a chamada revolução urbana, né? Então, o homem deixou de ser nômade para se alojar no local. E conforme vai se alojando, olha só que beleza. Você tem mais alimento garantido, né? Você não tem que sair para caçar, e você vai ter alimentos melhores, né? Porque imagina, você caçar, você só comia animal, né? Ou peixes, dependia de conseguir a caça. Com a agricultura,
você tem ciclos, né? Ciclos anuais, lembra de Stonehenge, quanto era importante para saber as estações do ano, né? Então, você ficando localizado próximo a um rio, sempre tendo irrigação e acesso à água, você conseguia agricultura de subsistência e além. Então, você, além de se alimentar, sobrava comida. Então, esse excedente você podia trocar, né? Então, as casas, né? Como eu mostrei agora, argila seca, adobe, né? Madeira e pedras, né? Então, a ocupação humana sempre derivou de muitos rios, né? Então, é a importância dos rios, tá? Então, a expansão, a importância dos rios. Então, aqui é o Brasil, né? Então, tem o Rio Amazonas aqui, né? Rio São Francisco. Então, o homem sempre esteve próximo desses rios, né? E aqui a gente vai estudar hoje, o começo da arquitetura, essa região aqui, tá? Que é no Oriente Médio, onde praticamente tudo começou, tá? Uma parte bem importante. No Neolítico, Paleolítico, a gente viu que tínhamos muitas ocupações nessa região de cromlechs, né? De dolmens, né? Aquelas esculturas em pedra. Mas agora, vindo nessa direção aqui, para o Oriente Médio, a gente vai ter uma evolução maior, tá? Graças a rios. Né? Isso acontece em outros locais também, mas a arquitetura mesmo, as cidades começam no Oriente Médio, tá? No que hoje é Iraque, Irã. Importante também, né? Aqui é um gráfico que mostra o aumento populacional no Neolítico, né? Então, você está caçando aqui, pessoal. Você não se estabelece. Você não cria vínculo local. Lembrando também da questão do clima, né? Que era muito mais frio, né? Então, com a agricultura, com assentamentos, com as cidades crescendo e com uma melhor alimentação, né? Que sem querer eles não faziam noção de nutrição, né? Mas eles começaram a ter alimentos melhores, frutas, né? E começaram a ter alimento mesmo, né? Sempre mais garantido. Então, a população foi crescendo, se estabeleceu no local e houve uma expansão enorme, tá? Na população. Então, o que acontece? Mesopotâmia e Egito, eles acontecem em paralelo, tá? Mas fica aí definido praticamente todos os livros de história assim. Primeiro Mesopotâmia e depois Egito, mas eles estão ali acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, ó, para o Gordon Childe, existem 10 características para essa revolução urbana, né? Então, a população cresceu, né? Especialização e divisão de trabalho, então vai ter a tecidos, roupas, cerâmica, vão ter os escribas, que eu vou falar já já, que são importantes, é uma profissão importante, tá? O agricultor em si, tá? Você não é mais subsistência, você produz excedentes, que abastece todo aquele povo, né? Então você vai ter troca de mercadoria, começa um comércio, começa uma parte contábil, né? Você produz muito naqueles campos, né? Começam a surgir edifícios públicos monumentais. Ali naquela primeira cidade que eu mostrei para vocês, só tinham casas, né? Repararam aquela aldeia, né? Era uma aldeia grande, uma primeira início de cidade, mas não tinha nenhum edifício público monumental. Eles começam a surgir agora, tá? Nesse período que a gente pode chamar também de pedra polida, tá? Da pedra polida. E é o fim da pré-história aqui, tá, pessoal? A gente vai ver o fim, marca o fim da pré-história, tá? Agora começa a história em si. Porque vai ter um acontecimento muito importante. Então é o fim da pré-história. Por quê? Porque a gente vai ter a escrita. Tá? Então agora começa a escrita. Era tudo oral. Ia passando de geração em geração em oral. Né? Agora existe a escrita, tá? Com os escribas, que serão funções, né? Uma especialização de trabalho para poucos, tá? Apesar de ter escrita, pessoal, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, já eram analfabetas ainda, tá? Eram pouquíssimas pessoas que dominavam a escrita, tá? Começa também, veja, você tem um campo enorme de plantação, né? Um campo enorme lá. Você começa a precisar de aritmética, geometria, astronomia, a gente já viu que precisava para a colheita, né? Os ciclos da colheita, as 4 estações do ano, dividir o ano em 4 estações, dividir o ano em si, né? Ano, 360 dias, né? Dividir a semana, tá? Na Mesopotâmia,
Mesopotâmia, começa a ideia de hora. Hora com 60 minutos começa na Mesopotâmia, tá? Estilos artísticos sofisticados, quer dizer, arquitetura mais sofisticada. Comércio regular de longa distância, né? São várias cidades agora, começa a ter uma noção de estado, tá? Então, por exemplo, o estado de São Paulo, né? Ele tem Osasco, Guarulhos, a capital São Paulo, Ribeirão Preto, né? Então, o estado é formado por vários municípios, várias cidadezinhas. Antes, a gente tinha uma cidade aqui, outra cidade lá longe, elas não se comunicavam. Elas foram crescendo, né, na beira de um rio, então você tem um rio aqui, uma cidade começa a crescer aqui, outra cidade começa a crescer aqui, elas começam a trocar mercadoria, ou pior, né, começa a querer se matar, que a gente vai ver isso também, né, começam guerras. Tá? Bom, aqui é uma imagem da Mesopotâmia, e aqui do Egito. Egito, pessoal, mais para frente, tá? Nas outras aulas, tá? Hoje é mais a Mesopotâmia, mas eles acontecem em paralelo, tá? Nessas imagens aqui já dá pra gente ver bastante coisa de arquitetura, né? Então, só Mesopotâmia, tá? Aqui deixa para depois. Então, na Mesopotâmia, a gente tem o quê, ó? Olha aqui no fundo, ó, né? Grandes campos, né? Aqui são as plantações, a agricultura, tá? A gente tem aqui, ó, algo muito parecido que a gente viu na cidade mais antiga, que é a cidade. Aqui é cidade, cidade. Aqui cidade também. Muito parecida à disposição das casas, né? Só que tem uma diferençazinha aqui, que é esse átrio central, que eu vou mostrar já já em detalhes para vocês. Repare, toda a casa tem um vazio central muito importante, muito bom. Tá? Grandes edifícios públicos, tá? Vai ter o zigurate, que eu vou falar já já o que que é. Existem outros edifícios, aqui seria um local mais para a elite, para os nobres, é um edifício um pouco mais alto, tá? Ideias de parques, já jardins, né? Aqui, ó. Tá? Não é bem parque, tá? Vou falar já já. Tá? Mas veja a diferença. E ela, olha só, o que que é isso aqui? Ó? É um canal, tá? Esse canal é artificial. É uma proteção da cidade, tá? Dos locais. Então, eles são ótimos para irrigação. Como você vê, boas noções de irrigação para essas plantações e também para guardar água, né? Porque não é toda hora que tinha água, né? Então, esse aqui é um sistema de irrigação importante, tá? Que eu vou mostrar mais para frente. A Mesopotâmia vai crescer entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, e a atual região do Irã e do Iraque, tá? Surge o paralelo ao Egito, né? E aí, ainda existe a questão do animal, mas agora começa a ficar mais centrado no homem, né? E por convenção é isso. Primeiro Suméria, depois egípcios, mas elas são juntos. E no Egito foi pelo rio Nilo, tá? A gente vai ver nas outras aulas. Então, existe a tal crescente fértil, né? O que é a crescente fértil? Foi nessa região, tem uma animaçãozinha que tu vai subindo, que as cidades, o Egito está aqui embaixo, né? Como o mundo se expandiu agora a partir desses rios, tá? Locais mais férteis, com rios importantes, onde a população se situava em volta deles, né? Mas o principal aqui, ó, a mais adensada, é essa a gente vai estudar agora, tá? Da Mesopotâmia aqui, tá? Então, pelo Oriente Médio, né? Atual Israel, Palestina, Tigre e Eufrates, né? Elas são desérticas, mas no eixo do rio é muito fértil, tá? Então, aqui outros mapinhas, né? Então, ele cria esse arco de crescimento, né? O Egito aqui, ó, com o rio Nilo, né? E aqui é a crescente fértil da região da Mesopotâmia, tá? E aí a gente tem várias divisões hoje, né? Ó, o rio Eufrates aqui, ó. Rio Tigre, tá? O Golfo Pérsico hoje, Mar Vermelho, tá? Ó, o Nilo aqui do outro lado, né? Uma visão mais aproximada aqui, né? Então vai ser todo esse local dos assentamentos. Então cada pontinho que eu tô fazendo aqui, ó, vai ter uma cidadezinha crescendo, tá? Na Mesopotâmia. E o rio vai embora aqui, ó, ele continua ainda nessa região, tá? Aí outro mapa, esse mapa é legal por quê? Parece com o outro, mas tem uma diferença. Veja, isso aqui é deserto, pessoal, ó. Isso aqui é deserto, tá? É tudo deserto. Só essa região verdinha aqui, ó, ela é fértil, tá vendo? Que tá aqui o Eufrates, de novo, o Rio Tigre, vai até o Golfo Pérsico, né?
mar Mediterrâneo aqui, e aqui do outro lado do Egito um pouco mais isolado, tá? Tá aqui. Então, aqui é a Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? Meso, que é meio, e Potâmia, que são rios, tá? Então, tá entre rios, tá? Então, foi a Mesopotâmia, o significado disso, né? Meso, meio, Potâmia, rios, tá? Então, por isso esse nome aqui, essa região, tá? Crescente fértil. Tudo vai começar aí. Bom, esse é um quadro que tem no livro, né? Hoje é mais voltado à Mesopotâmia, né? Então, é isso. São vários povos, tá? Que existiram ali, mas os sumérios são os mais importantes, tá? Porque eles realmente criaram as cidades e os estados, tá? Cidades, estados e os templos, além da escrita e urbanização. Então, eles, das diversas cidades, diversos povos, né? Uma mistura muito grande de povos nessa região, os sumérios foram aí os mais importantes, tá? Isso aqui a gente vê nas outras aulas, mas são vários povos ao mesmo tempo, tá? Né? Então, você tem essa sedentarização. O que é isso, né? Ele não está todo o tempo também caçando, né? Então ele tem períodos de sedentarismo. Então ele pode desenvolver outras atividades como o comércio, né? A produção agrícola excedente, aumenta a população, primeiras cidades e uma sociedade em classes, né? Profissões, né? Aí sim vem a revolução urbana, né? Veja, esse solo não era tão fácil, né? O que eles tiveram que fazer? E não era tanta terra boa, né? Então eles criaram sistemas de drenagem de alguns pântanos, porque não era toda área boa, então eles drenaram, construíram diques e canais de irrigação, tá? Então, só o rio em si não seria suficiente. Então, se tem um rio aqui passando, eles criaram vários canais, assim, ó, para pegar essa água e levar para regiões mais afastadas, né? Avançando um pouquinho na história, né, os romanos fizeram mais do que isso. Os romanos fizeram os aquedutos, né? A gente vai ver lá para frente os aquedutos romanos, né? Que levaram bem mais água para distâncias maiores, com uma tecnologia melhor, né? Mas a água é o fator número 1 desses povos, tá? Água. Então eles criaram esses canais. Então alguns locais de repente aqui eram pantanosos, eles drenaram. Aí nesse local que era o pântano eles foram lá e fizeram mais agricultura, né? E a cidade sempre acontecendo nessas regiões, tá? Bom, isso aqui é do Egito, tá? Mas é bem parecido com o do... Tirando o faraó, tá? Tirando o faraó aqui no caso da Mesopotâmia, mas a sociedade de classes, né? A divisão do trabalho é importante, tá? Então você tem escravos, camponeses, artesãos, os comerciantes, os escribas, que são os que dominam a escrita, que vão fazer as primeiras, vamos dizer assim, letras, né? As comunicações, né? Os primeiros papéis, que na verdade são placas de barro. Tem a questão militar com soldados e os sacerdotes, né, que teria uma função meio que de rei, né, que é o líder. Vai existir isso na Mesopotâmia. Um sacerdote que está ligado muito a um deus, tá? Uma figura que representaria o deus aqui, tá? E comandaria todo esse pessoal aqui de baixo. Bom, então tá aqui, né? Aqui é uma ilustração de um escriba, né? Então foi por volta de 3.500 anos antes de Cristo, né? Que teve a consolidou o comércio e o artesanato, né? Mas principalmente a escrita, tá? E um outro detalhe importante, na Mesopotâmia, além da escrita, a importância, eles criaram a roda como nós conhecemos hoje, tá? Como meio de transporte, tá? Veículos de roda puxados por animais, tá? E aí eles conseguiram deslocar muito mais matéria-prima por distâncias maiores, tá? Então esses produtos agrícolas, né? Artefatos e até equipamentos de guerra, tá? A escrita vai ajudar no sistema de contagem, porque você é um agricultor, você plantou lá e colheu um monte de trigo, e aí, como é que você vai contabilizar isso, né? Então, os escribas vão ter uma função muito importante para isso, né? A escrita, documentar isso, ter leis, né? Lei do quê? Esse terreno é meu. Então, você precisava, e não era por oral, né? Você precisava ter um papelzinho lá, um documento, mostrando, né? E eles usam muitos símbolos, vou mostrar para vocês, tá? Como eu falei, né?
calendário aperfeiçoado era importante também, né? Olha só, então as primeiras, a roda em si sendo usada com eixo, né? Então, um carro de guerra sumérico, 2.500 anos antes de Cristo, tá? Aqui uns exemplos na própria arte, né? Mostrando as primeiras uso da roda, tá? É interessante, ó, porque só foi aparecer a roda nesse momento, né? Então, de acordo com os estudiosos, né? Não existia uma roda assim na natureza. Eles faziam muito cópias da natureza, né? Lá na parede das cavernas eles não desenhavam só os animais, né? Não tinha, né? Isso não tinha. Rodando por aí, né? Tinha os pássaros, tudo, né? Os animais, mas não tinha nada disso, né? Então, demorou muito para isso acontecer, tá? É até difícil aprender, é emblemático ainda. Tá? Essa necessidade de transportar coisas, né? Pode ter ajudado muito. Então, os sumérios que desenvolveram a escrita, tá? Ela chama cuneiforme porque ela é feita com um equipamento, uma madeirinha assim em forma de cunha, né? Um bastãozinho, e na ponta tem esse formato triangular aqui, e eles pegam uma argila mais ou menos mole e faziam símbolos. E esses símbolos, sendo lidos, né? Documentavam lá a quantidade de cereais que ele tinha, a área do terreno dele, tá? Leis, vão ser criadas leis usando esse tipo de escrita e essa simbologia, né? Se você olhar para o seu teclado agora, não tem diferença nenhuma, né? Porque o A são símbolos, né? Que nós usamos. Isso aqui era o símbolo da época, tá? Então, a escrita surge para documentar transações do governo, né? Porque agora existe um Estado, existe lá o sacerdote que comanda tudo, né? Contabilidade, registro do bens das casas, né? Marcar propriedades, transações comerciais, você tem excedente, né? Quantos sacos de cereja, do trigo que ele fez, enfim. Além disso, contar todas as histórias, né? Porque antes você pintava na caverna os animaizinhos. Agora você pode ter isso para contar uma história de uma maneira mais detalhada e registrar melhor, né? Registrar conquistas, né? Olha só, então aqui são os escribas, olha lá. Plaquinhas de argila pequenas, moles, né? Então eles vão com essa, que seria a canetinha, né? Essa cunha, né? Ó, a ponta dela aqui, ó. E eles vão escrevendo. E aí tem um símbolo, tá? Ó. Aqui pelos períodos, né? Então, significa o caminhar, a mão, né? Aqui a plantação de cevada, trigo, né? O pão, como é representado, água, né? Dia, né? Então, você consegue, usando esses símbolos, colocando eles aqui, contar uma história, ter uma narração, né? No dia, né? Choveu, né? Caminhei, colhi o trigo, né? Tá? Então, ó, pássaros, né? Então, existe já uma escrita, né? Tem símbolos que narram algum acontecimento, né? Olha só, o que é isso aqui, pessoal? Ó, isso é 1, 2, 3, 4, 5. O 6 perdeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8. Tá vendo? 9. Isso aqui, pessoal, os números, né? É o chamado de tablet, tá? Tablet, tá? Então a gente tem o nosso tablet, né? Tecnológico. Esse é o primeiro tablet, tá? Então, o numeral, eles que começaram, tá? Então eles marcavam aqui, tá? Então eles poderiam fazer esses apontamentos e aqui desenhar, por exemplo, o pão. Então simbolizaria 7 pães, tá? 7 sacos de trigo, tá? Então, eles desenvolveram a questão de adição e subtração, né? Eles conseguiram encontrar a área de um triângulo, volume de um cubo, tá? O que eu falei, né? O sistema de base 60, de 1 hora tem 60 minutos, né? E 1 minuto tem 60 segundos, foram eles, tá? Também tem a questão de astronomia, né? A gente vai ver nas obras que não só as residências têm aquela laje livre
Mas o zigurate, que é a obra que eu vou falar, que é a estrutura piramidal, também é questão de astronomia, né? Porque eles sabiam a época certa de colher e de plantar. Tá? Então aqui, ó, matemática já. Também tinha as questões, eram chamados de adoradores, e também tinha Vênus deles. Mais uma vez, Vênus aqui. Tá? Mesma coisa, continuava a tradição das Vênus. Só que agora é de terracota, né? Porque é o material que tem lá. É barro, argila, né? Não tinha tanta pedra igual nos outros locais, né? Então, sempre com o ventre mais largo, né? Fertilidade, tá? E também tinha os outros deuses. O deus do vento, o deus do sol, o deus da chuva, tá? Começa a ter uma evolução do Neolítico, mas certas tradições estão vindo, né? Elas se mantêm. Tá? Aqui, então, o que acontece? A gente não falou que começa a ter um estado? Começa a ter um estado. Isso não tinha lá no Neolítico, no Paleolítico, né? Era o grupo. Então, começa a ter a representação de governantes, né? De reis, no caso, os sacerdotes, né? Então, aqui são as primeiras representações de alguns deles, tá? Já mostra já uma escultura já um pouco mais sofisticada, né? Mostra a roupa que ele vestia sentado aqui no trono, né? Mostra até um pouco da característica desse olho amendoado que eles têm, né? Na região. Barba era importante na época. Demonstração de sacerdote com essa barba aqui, né? Sempre tinha. Era um sinal de que era um líder, né? Que mais algumas outras imagens, né? Também, tá? Dos adoradores, né? Então essa barba era um sinal de força e poder, né? E o turbante, isso aqui, né? Representa como se fosse a coroa, né? Em outros tempos seria a coroa Eunícia, né? O turbante mostrava esse poder. Também repara, sentado, né? E com as mãos unidas, olha só. Então sempre o governante estava com essa posição assim, ó, com as mãos unidas, né? Na altura do peito. Esse olhar tranquilo, né? Até com um certo sorrisinho, né? Olha que legal. Não é só uma escultura. Tá tudo ok até aqui, pessoal? Tá? Ixi. E aí? Espera um pouquinho só. Tudo ok? Sim. Beleza. Ah, ótimo. Reparem, não é só uma escultura, tá? Reparem aqui, ó. Existem escritas cuneiformes, existem símbolos desenhados nessa escultura, né? Veja, essa escultura aqui, a água para eles era tudo, né? Era sagrada a água, né? Então tinha o deus da água, né? A água era sagrada para eles. Então, além da escultura, eles colocam uma mensagem nessa parte frontal aqui, tá? Tem uma história sendo narrada aqui, tá? Além disso, então, é a água, olha só, reparem aqui, ó. A água jorrando, ó, dessa cerâmica que ele está segurando aqui, né? Tá jorrando para os dois lados, na altura do coração, né? E reparem aqui, ó, nesse lado, ó. Aqui, eu fui dando zoom para vocês. E aqui, ó. O que é isso, ó? São peixes, tá vendo? São vários peixinhos aqui, a água em abundância, então era uma escultura importante para eles, que a água era sagrada, né? Então você tem um jarro transbordando a água e junto deles os peixes, né? Que também era importante. Além de, claro, essa água toda para agricultura, né? Então eles tinham essa importância aqui, né, na escultura, acrescentando texto, escrita, tá? E quem faz isso era só os escribas, tá? E não era todo mundo que ia entender, não. Mas era um jeito didático, era uma historinha, né? Como se fosse um gibi, já vou mostrar para vocês. Ó, aqui é um zoom, tá? Então a frase ela tá dividida nesses retângulos, tá? E aí tem a tradução de cada uma dessas coisas, tá? No Egito eu vou mostrar um vídeo explicando bem legal, traduzindo alguns hieroglifos, né? Mas tá aqui, ó. Peixes e a escrita cuneiforme. É a primeira escrita da humanidade no manto, né? De homenagem aos deuses. Olha os peixinhos aqui de novo, ó. Tá vendo? E a água. Tem toda uma história aqui contando, tá? É um agradecimento ao deus, à deusa da água. Bom, aí começam as grandes obras, né?
as grandes obras públicas, vamos dizer assim, coisa que não existia até então. E um deles é o zigurate, tá? Tem esse formato aqui, já lembra uma pirâmide, né? Teve até uma aluna que falou, dos maias, né? Também lembra, né? Olha só, a gente está aqui 3.000 anos antes de Cristo, no Oriente Médio, né? A gente está no Oriente Médio, e a gente vendo aqui, tem a América do Sul toda passando aqui, né? América do Norte, aí vem aqui a América do Sul, né? Mais ou menos isso aqui assim, né? Então aqui a gente tem os Incas, os Aztecas, né? Os Maias aqui, né? Do México. Aí tem o Oceano, aqui tá o Oriente Médio, a gente tem coisa parecida, né? Interessante, né? Então o zigurate é uma obra pública muito importante, tá? Ele é o templo sumeriano, é uma torre retangular, tá? Veja, tem vários povos, tá, pessoal? Não vamos entrar muito nesses detalhes, né? Mas tem os acádios, os babilônios, os assírios. São vários povos que estavam distribuídos na Mesopotâmia, né? Ali entre os rios, tá? E isso era o centro de tudo para eles, tá? Era o centro do poder, da economia, também questões religiosas, né? Ele tem um formato piramidal e esses acessos aqui por degraus, né? No topo, aqui ó, no topo, fica uma cela, uma escultura do deus que rege a cidade. Uma dessas aqui são várias cidades. As cidades vão ter os seus zigurates e cada um vai ter lá o seu deus específico, mas geralmente é o da água, né? Importantíssimo para eles, né? E aqui em volta, né, da cela, nesses locais, se colocava as oferendas para eles, né? Tá? Mais ou menos parecido com a função que a igreja vai ter no futuro, né? Toda cidadezinha tem uma igrejinha no centro, antes era o zigurate, tá? Além de tudo, ele também era o centro administrativo do povo, comercial e econômico, ou seja, tudo acontecia aqui, né? Era o coração, né, da cidade, né? Das novas cidades, né? Então o sacerdote ficava aqui, tá? Que era o líder, né? Ele ficava aqui junto com o Deus, a deusa, através, era sempre dos sacerdotes, né? Como se fosse o canal de comunicação de toda essa adoração dos deuses, era com o sacerdote, tá? E aí existia um sistema de trocas. O sacerdote emprestava terras, campos, animais, tá? Para os camponeses. E eles pagavam em produtos, tá? Então já existia um sistema de troca. Então o sacerdote dava lá a terra para ele plantar aqui, era dele, lá os animais, mas aí ele ia plantar tudo aqui, ele tinha que, como se fosse o quê, pessoal? Imposto, né? Tá? Por isso precisa de um sistema contábil para contabilizar toda essa produção, o que ele vai dar para o governo, tá? E isso aqui é lotando, tá? Então, a gente pode dizer também que é um grande silo, né? Um depósito, vão ter locais de armazenamento aqui dessa produção, tá? Desse excedente. Repare que tem grandes lajes, tá? Então, aqui era local de observações astronômicas, tá? Existe uma diferença muito grande entre astronomia e astrologia, tá? A astrologia, e no caso começou aqui com eles também, tinha astronomia, mas tinha o lado de astrologia, o que era? Às vezes a posição de algumas estrelas, lá, de alguns planetas no céu, eles achavam que tinha a ver com acontecimentos, né? Guerras. Então eles associavam, a astrologia começou aqui, tá? Muito discutido, né? Mas começou aqui. Então, alguns acontecimentos, o céu estava de um jeito, eles achavam que por causa daquilo aconteceu tal guerra, né? Marte, né? Enfim, começou aqui. Mas tinha o lado astronômico, mais científico, das estações do ano, né? Para plantação. Tá? Então, tudo aconteceu aqui no Zigurate. Aqui a gente vai ver mais para frente, deixa eu ver se é no próximo. Tá bom, eu já falo já. Então ele ficava sempre num local alto, numa montanha, coisa que as igrejas também sempre se utilizaram, né? Igrejas em locais altos, né? Era considerada como se fosse uma escadaria para o céu, tá? E também para chegar próximo ao céu e ajudar o Deus a descer até aqui, tá? Então tinha essa simbologia, tá? Era um símbolo, né? Então essa arquitetura dele tinha esse valor simbólico, né? De se aproximar do céu e também do Deus poder chegar mais próximo deles, tá? Então, escadarias, peregrinação, já começa aqui, tá? Então, essa base retangular e
inclinada, porque são tijolos de barro assentados. Não é igual ao Egito. Egito é pedra. Lá tinha bastante pedra no Egito. Na Mesopotâmia, você viu que é um pouco longe, né? É terra, é adobe, tá? Por isso que a gente não tem isso aqui mais, né? Tem vestígios raríssimos disso e algumas reconstruções. Mas ele assim não existe nenhum porque era de terra. Então, vento, chove, muito calor, isso com o tempo desmancha. Já as pirâmides do Egito, mesmo sendo de pedra, elas estão lá, né? Desmanchou um pouquinho, mas elas estão lá firme e forte. Com alguns problemas, né? Mas estão lá. Rocha, né? Olha só, os rios Tigres e Eufrates, eles inundavam irregularmente. E a terra ficava pantanosa. Então, assim, às vezes muita água é ruim, né? Então, eles tinham um sistema hidráulico de irrigação e reservar água para épocas mais secas, tá? Inclusive, no próprio Zigurate, existiam alguns reservatórios aqui. E na cidade, enfim, eles tinham esse sistema porque não tinha chuva e terra fértil o tempo todo, né? Então, eles faziam coisas que a gente não faz hoje, né? Então, faltou água em São Paulo, aí mandaram a gente parar de gastar muita água, mas as casas não têm cisterna em São Paulo e deveria ter, né? Aproveitar a água da chuva. 3.500 anos antes de Cristo eles faziam isso e a gente não faz. Poucos fazem, né? Toda casa deveria ter um sistema de coleta da água da chuva. Né? Olha só o que sobrou. Sobrou isso aqui, pessoal. Isso aqui foi refeito, tá? Isso foi feito agora, há pouco tempo. Isso aqui é no Iraque. Quem fez foi o Saddam, o soldadinho aqui. Saddam Hussein que mandou fazer aqui, tá? O que sobrou do Zigurate é isso aqui, ó. Tá? Então aqui é uma imagem que eu peguei. Então o Zigurate é a forma de um templo. Então Babilônios e Assírios são povos, né? São cidades que são próximas ali do rio Eufrates. Tá o rio Eufrates aqui. Então tem Babilônios, Assírios, tem vários, né? Depois eles se juntam, eles brigam entre si, tá? Então tem esse formato de pirâmide, né? Ó, servia de depósito de cereais, moradia dos governantes, sacerdotes. Olha só, importante. Lá aqui nele, né? Também já tinha as bibliotecas, né? Porque você tem esses tablets e eles eram armazenados. Esse sistema contábil, né? Para saber o quanto que ele deu lá de cereais, de trigo, né? De cabra, enfim. Eles tinham uma biblioteca aqui, além de contar a própria história, né? Os escribas, né? Ó, coleta de impostos, né? Era o centro administrativo, né? Uma prefeitura também podemos dizer assim, né? Prefeitura, depósito, né? Eram muitas coisas, né? Era tudo aqui, né? Interessante isso. Precisava de um centro. Tá? Aqui são algumas plantas, tá? De alguns zigurates, foram vários, tá? Que ocorreram. Esse aqui é o de Ur, tá? Então, esses muros em volta tinham a função de defesa, né? Então, tem os armazéns, ó, com seus tablets escritos com uniforme para registro de informações. Templo de deuses e casas de pessoas comuns aqui em volta. Não fica... Dá para ver alguns vestígios aqui, tá vendo? Ó, do que acontecia em volta do Zigurate, tá? Aqui é uma planta, tá? 3.500 a.C. Esse aqui é um de arca, tá? Esse é um local. É um pouco mais simples, né? Mas olha só, já tem a formato piramidal. Lembra o Paleolítico, aquele monumento de pedra que eu falei que já tinha uma tendência de pirâmide, lembra? No final da última aula, né? Então, continuou. Né? Aqui é uma imagem aérea também que é bem legal, que dá para ver, ó, o que estava acontecendo em toda essa volta, né? Ó, sinal de avenidas, né? Algumas avenidas abertas, né? Esse é o de Ur. Esse é um dos maiores, tá? Ur é uma cidade, tá? É um dessas cidades da Mesopotâmia, tá? Esse aqui é um outro, tá? De Elam, tá vendo? Mesmo sentido, só que as paredes são mais retas, né? Elas não são em diagonal, isso aqui. Tá? Mas a mesma coisa. A cela do sacerdote, de repente aqui era a biblioteca, locais de depósito de cereais, tá? E também tinha as cisternas de coleta de água, tá?
Aqui é uma planta de ouro, que é uma das... Ó, aqui está o rio Eufrates, tá vendo? Esse é o rio Eufrates. E o que que é isso aqui? É um canal construído por eles, ó, canal, ó, de proteção da cidade, serve para proteger, porque vão ter muitas invasões, né? E também de irrigação, ajudava como um canal, né? Porque para cá estão as plantações, né? Então eles construíram esse canal, tá? Ó, o zigurate está aqui, alguns palácios governamentais, alguns eram como se fossem prédios de apartamentos para a nobreza, tá? Vou mostrar uma imagem já já. Aqui é uma outra planta, tá? De novo, Rio Eufrates. A cidade acontecendo aqui. Sempre vão ter alguns templos menores, né? Ó, tem um eixo aqui que é uma ponte, né? Aqui olha só que legal. Aqui é porta, 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 porta. Aqui é um canal, né? São canais. Então é tudo murado a cidade, tá? Então, elas são todas muradas, tá? Aqui no livro tem um resuminho de cada cidade, né? Então o Ur tá aqui, ó. Esse que eu mostrei, né? Antiga Mesopotâmia, dos povos suméricos. Fala o tamanho delas, tá? Ó, circundadas por um muro e um fosso, como eu mostrei, né? Função de defesa. Campo cortado por vários canais de irrigação, né? Que a gente viu aqui. Toda cidade. Essa aqui não é Ur, né? Ur é essa. Mas ele tem um canal aqui e tem os canais aqui, tá? Cortando. Tem um resumo de várias cidades, tá? Tem a Babilônia, maiores, tá? Era um traçado mais retangular, ruas retas de largura constante, ou seja, já existia na Babilônia uma noção de planejamento urbano, tá? Vou mostrar já já para vocês umas imagens, tá? As casas particulares já eram um pouco mais sofisticadas, repetia a forma de grandes palácios. Isso acontece durante muito tempo, até hoje, né? Muitas mansões têm formato de palácio grego por aí, né? Com frontãozinho, né? Até hoje isso acontece. E já acontecia lá. E tem várias cidades, tá, pessoal? Um resumo aqui, ó. Tem Império Persa também acontecendo. Persépolis, né? Era uma capital mais voltada para cerimônias, tá? Já eram de pedras, diferentes de algumas outras onde você não tinha pedra próxima, né? Ó, o rio passando por aqui, né? Cada pontinho desse é uma cidade, com seu zigurate, né? Com seu sacerdote, tá? Olha só, então o que acontece, né? Então esse aqui é um canal, tá? Ó. Eles aproveitavam o rio, criavam seus canais, tem os canais naturais do rio, né? Que seriam córregos, vamos dizer assim, mas eles faziam os seus canais para levar mais água do rio para o mais distante possível e fazer aqui as plantações, né? Essas terras férteis em volta do rio aqui, ó. Então o rio Eufrates está aqui, ó. Então, uma área que não é tão desértica, igual as mais afastadas, tá? O que vai gerar muitas brigas. Esses povos aqui, ó, eles vão começar, né? Eles brigam muito, tá? Aí tem muita invasão, enfim. Tá? Então, tem umas coisas que eu vou traduzir, que eu peguei de pesquisa, né? Mas olha só. Então, tá a cidade aqui, né? Tem um desenho da cidade, murada, com alguns portões, né? Algumas estradas, o rio em volta, né? Então, o que acontece? As cidades lutavam pelo uso da água, né? Aquele monte de pontinho, eles ficavam brigando. As planícies não oferecem produção natural para proteção, né? Barreiras de proteção natural. Então, você constrói muros. Então, os sumerianos construíram paredes para proteger as cidades, tá? E olha só, nem sempre tinha água. Você tinha locais assim, tá? Só próximo do rio que era bom. Então, tinha uma guerra pela água. A água era o motivo da guerra nesse período, né? Alguns dizem que voltará a ser, né? Não é petróleo, né? É água, né? Então, os canais traziam água do rio, tá? E eles passaram a ter sistemas de irrigação para diversas cidades, vilas, né? Vilas não, cidades mesmo, né? Então, canais, né?
e trabalho em grupo, né? Ó. Então, o que a gente tem hoje, né? Agricultores que trabalham em grupos, ativas, né? E além de ter pouca água, às vezes tinha muita água. Então, o sistema de água, né, do rio não é simples, né? Então, você tem, na primavera, chuva e o gelo que derrete do topo das montanhas. Eles vão encher o rio Tigres e o Eufrates, o Nilo, tá? Mas no resto do ano, boa parte é seco e duro, ó, duro como pedra. Então você não consegue plantar nada em vários locais daquele mapa que eu mostrei, tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, esquece, tá? Ó, não dá, tá? É só nessas partes o Nilo tá aqui, ó. Então isso aqui é o crescente fértil, é só aqui. Mas não tinha terra para todo mundo não, tá? Então tem as brigas, tá? Olha só, eles construíram barragens, né? Ó. Eles construíam barragens e armazenavam água, tá? Nessas barragens aqui, tá? Liberava por um canal, levava para outra barragem, para ter água no período todo do ano. E aí, se tem uma cidade que não tem essas construções, que acontecia muito, então se é uma cidade que está super avançada, se tem uma cidade que não tem nada disso aqui de tecnologia, o que eles vão fazer? Tentar invadir. Tá? Então, tem as guerras. Tá? E nessas guerras, muitas obras também são destruídas, né, de arquitetura. Aí a pergunta, né? Os sumerianos eram uma civilização? Eles tinham escrita, tecnologia, suprimento de água, uma estrutura social, né, com trabalhadores, governo, tinham religião e tinha artes. Isso tudo forma uma civilização. Eles tinham sim, né? Eles tinham tecnologia da roda, a escrita cuneiforme, a matemática, né? A música, como também a arquitetura, aqui nesse exemplo falou de música, mas tinha arquitetura, né? Os zigurates, que é o Estado, o sacerdote, o rei, e classes sociais, né? Então, é a primeira civilização mesmo, né? Os sumerianos foram os primeiros a criar o sistema de irrigação, livraria, contrato escrito, leis, vou falar já já, eles criaram a primeira lei, livro, uma história e o uso efetivo da roda, tá? Então, são muito importantes os sumerianos, tá? Aqui, ó, aquela imagem mais próxima, né, do começo da aula, então, o campo aqui, né, da agricultura, os campos, né, tá aqui os campos. Aqui as casas, né, os bairros, a cidade, com esse átrio, né, então vou mostrar já já agora na arquitetura a casa deles, né, então reparem que existe um vazio aqui, coisa que não tinha naquele neolítico, né, um canal artificial em volta de toda a cidade, que vem lá do rio Eufrates, né, uma pontezinha, e tem o quê? Portões, ó, portão, aqui tem outro portão escondido, pro outro lado de lá deve ter outro portão, o zigurate, alguns deles possuem esses jardins suspensos, né? Dá a impressão, por isso que vem a questão do jardim suspensos, na verdade, eram algumas, né, paisagismo que tinha aqui nessas lajes, né? Então não era uma laje só de terra, tinha essas plantações ou árvores, enfim. Aqui moravam algumas pessoas mais nobres aqui nesse que seria um edifício, né? O zigurate está aqui, com tudo aquilo que eu já expliquei, né? O canal, tá? O grande portão de acesso, tá? Parte interna. Olha só, aqui são alguns cortes das casas, tá, pessoal? Olha só, que é uma visão isométrica, né? Então, as paredes e os pisos eram feitos de terra, né? Blocos de adobe, barro, né? Cozidos ao sol. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu não tenho muitas janelas externas, são pequenas janelas aqui só, tá? E elas são altas para o calor sair, tá? Então, o ar quente sempre sai pelo ponto mais alto, né? Então, essas janelas eram bem altas e, na verdade, não era bem... Era um vazio, né? Não tinha janelinha veneziana para fechar aqui, tá? Era aberto, tá? Aí, por dentro, ó, eu tenho um átrio, um pátio central. Aí, sim, por aqui era ventilação, tá? Por aqui que era aberto, tá? Com as portas aqui em arco, né? Em arco. Então, aqui em cima ficavam os quartos, tá? Era o local, ó, de iluminação e ventilação. Né? Aqui tem um ar quente, sai pelas janelinhas aqui. Tá?
Então, plantas ortogonais e áreas de estar ao redor de pátios centrais, né? Então, as áreas de estar estão todas em voltas aqui. No segundo pavimento, geralmente, eram os quartos. E aqui a cozinha, né? Aqui a cozinha, aqui a entrada, era sempre um hallzinho, tinha uma antecâmara para depois você entrar na casa, tá? Então, ela permitia privacidade, porque as janelas dos quartos estavam todas para dentro, as portas, né? E garantia uma boa ventilação e iluminação. Então, toda a iluminação da casa vem por aqui, ó, pelo átrio central, né? Roma vai ter muito disso também. Então, aqui mais algumas imagens. Aqui é uma reconstrução de uma cozinha sumeriana, com os blocos, né? De adobe, o forno, a chaminé, as portas em arco, né? Então, aqui um nicho na parede também com as prateleiras. E a cerâmica era muito importante, ó. Reparem que a cerâmica, que vai ter muita arte, né? Desenhada nela. Tem o guarda de alimentos, né? O forno, tá? Aqui mais uma... Essa imagem está com uma resolução um pouco ruim, mas tem outras melhores, igual essa aqui, né? Então, você tem áreas de estar, tá? Você tem algumas salas de estar, local de estar aqui no térreo, com a cozinha, ó, aqui em cima o quarto, né? Veja como tem cerâmica, né? Cerâmica é onde você guarda as coisas, suas coisas importantes na cerâmica, tá? Tem um monte aqui espalhado, tá? Então, olha só, desenho de laje, né? Ó, olha só, né? Então, a gente tem um sistema estrutural, já umas viguinhas, né? Até hoje a gente usa isso, né? Olha só. O próprio piso era de tijolo, né? Adobe, barro. E aqui é o dia a dia na Mesopotâmia, né? Então, outra vez o desenho, né? Os agricultores aqui no fundo, né? O rio, né? O zigurate ali no fundo, né? O central de tudo. Os traders, né? Que são os comerciantes, as trocas, né? Templos para os deuses. As lajes aqui sendo muito usadas, né? Local de estar, tá? Então, aqui no Ticomum também tem um muro que protege a cidade, tem os artesãos, então o local dos artesãos, olha lá, a roda, né, importante, tração animal, tá? Escravos, tá? Também outro desenho, tá? Aqui era como fosse mais o passado ainda, né? Aqui é uma... Olha, aqui tá o zigurate no fundo, né? Ó. Então, tem as plantações, são um pouco mais afastadas, mas olha só aqui, ó. O que eu tenho aqui? Canais, né? Ó. Plantação, eles são um pouquinho mais afastados. Mas está lá, ó. Então, você começa a ter uma noção de cidade, né? Estado, locais mais distantes, a estrada, o animal indo, né? A atração do animal com a roda. Levar a sua produção até o zigurate lá. Então, é uma cidade como a gente tem por aí hoje, né? Mais outras imagens, né? Ruas sinuosas, né? Aqui é um corte, ó. Aqui é uma vista em corte da parte interna de uma casa, desse átrio, tá? Essa imagem veio junto num... Ah, aqui é um forno, tá? Eles estão preparando aqui. Ó, aqui é legal, aqui é a planta, tá? A planta dessas casas da Mesopotâmia, dos sumerianos. Aqui é uma escavação, ó, como eles acharam essas paredes, né? O que sobrou delas, né? E aqui é uma planta, né? Então, você tem aqui uma entrada, por aqui, né? Que na verdade é uma antecâmara, né? Então, eles já deixavam o sapato aqui, né? Antigamente. A escada, né, que vai para o segundo andar. Eu não consegui a planta do segundo pavimento, mas são os quartos, tá? 3, um banheiro. 6 é o pátio central, aquele que eu falei, né? Tem uma cozinha aqui no 4. Story room é o local, né? Guardar, né? As cerâmicas com os alimentos, né? Aqui podem ser outros quartos, tem outras plantas mais para frente, tá? Pode ser quarto, salas de estar, tá? Que é o jardim central. Aqui é o corte, né? Mostrando o jardim central. A escada aqui, ó. É essa escada aqui. E lá em cima os dormitórios. Tá? Ó, se vocês forem no Google Imagens e digitarem isso aqui, ó. É da cidade
Ur essa, tá? Na Mesopotâmia. Você vai mostrar várias plantas, tá? Várias imagens. Né? Aqui também é uma outra reprodução, tá? Só que a resolução tá muito ruim, tá? Mas aqui dá para ver 4 é um banheiro, 5 é a cozinha, 6 é importante, 6 é uma capela, tá? Então existe também, todas as casas tem um local dos deuses, tá? Então a 6 é uma capela, tá? 7, ó, é uma sala, é um quarto de convidados, tá? Guest room. Aqui a resolução foi muito ruim, mas tem a cozinha 1 e a entrada, de novo, né? Sempre tem uma anticama, você não entra direto na casa, coisa que é super comum hoje, né? E não deveria ter. Então, eles tinham uma anticâmara, isso é ótimo, qualquer projeto, né? Uma anticâmara para depois você entrar na casa, né? Ó, ele tem 45 por 45 pés. Um pé é igual a 30 centímetros, tá? Então, é multiplicar 30 centímetros por 45, aí a gente consegue ter a noção do tamanho dessa casa aqui, tá? 30 vezes 40. 45 vezes 30 centímetros, a gente acha o quadradinho aí dessa casa. Eu vou pegar meu computador aqui da NASA e vou calcular isso. 45 vezes 0,30. Então, tem 13 metros e meio. Tem 13,5 por 13,5. 13,5 por 13,5. 13 vezes 13, vai? 169. Essa casa era grande. Tá? Essa era bem grande, não eram todas assim não, tá? Outra planta que eu achei, tá? Também similar, né? Aqui os 4 pilares do pátio central. A antecâmara. A escada para os quartos. Banheiro. Aí pode ter um santuário, cozinha, quarto de convidados, né? Tem várias plantas, tá? Essa aqui já é em outro local. Também outra planta, tá? Essa aqui tá até escrito, né? Courtyard é o jardim central. Aqui depósitos, banheiro, bathroom. Aqui, ó, principal living room, aqui é a sala de estar, tá? Bedrooms aqui eram quartos, tá? Ó, os quartos como é que eram, tá? Quartos, ó, aqui são 3 quartos. Bedrooms, ó. 1, 2, 3, mais um aqui, isso é toda essa é térrea, tá? Essa acho que não tem escada, não. Aqui toda a cozinha, ó, isso aqui é a cozinha da casa, esses cantinhos podem ser depósitos, né? Para deixar cerâmica, tá? Legal, né? Aqui é a entrada. Acho que a entrada é só essa mesmo, em volta não tem. Então tem a ruim aqui estreita, né? Planta de uma casa sumeriana. Então, pesquisei várias no Google Imagens, é uma beleza lá. Também outro corte, né? Mostrando aí a cozinha, né? Cozinha aqui, um quarto aqui. Né? Ah, aqui é importante, olha só essa casa aqui, ó. Tem uma clarabóia aqui, né? Então ar quente, ó, sai por aqui por cima nessa casa, hein? Muito boa, hein? Outro desenho mais detalhado, tá? Mas é a mesma coisa, é um 3D mais elaborado, de como era a construção, as camadas do adobe, o acabamento, tá? Isso tudo eu já falei, né? Então eles usavam muito para local de estar mesmo, a própria laje, né? Então o urbanismo também é importante para os sumerianos, né? Eles começaram mesmo, tá? Olha só, na Mesopotâmia, ó, 90% já vivia na cidade, hein? Você viu aquela imagem que tinha um campo lá no fundo? Olha só, na Mesopotâmia aconteceu algo muito parecido com o que acontece milhares e milhares de anos depois, né? 90% do povo era da cidade já, né? E tinha lá o campo, mas era muito próximo, né? Então tinha o muro, com o zigurate e tudo mais, e aqui assim, né? Mas era uma coisa só, era uma cidade mesmo, né? Aqui está falando sobre isso, essa recepção é a antecâmara, né, da casa. Antes de você entrar na casa tinha aquela antecâmara, tá? Os telhados você poderia andar, tá? No piso
o desenho do piso, né? Ele poderia ser retangular, ou poderia ter desenhos circulares, tá? Que eram feitos com os próprios tijolos, tá? Que repetiu, né? Bom, aqui é a imagem do zigurate, tá? De novo, esse aqui eu ia deletar esse slide aqui, mas não saiu. Ah, tem um negócio importante aqui, ó. 15 metros o muro, tá? E ele sempre, ó, a questão dos 60 metros era usada até em algumas obras, tá? Então tem zigurate de 60 por 60 metros. Então essa questão do número de 1 hora ter 60 minutos e 1 minuto ter 60 segundos também se aplicava, às vezes, esses números na arquitetura, tá? Por isso que eu deixei esse slide aqui, tá? E aí, com a escrita, surgem isso, tá? As insígnias, tá? Ou estandartes de Ur, que é da cidade, né? Então, eles começam a ter algo que a gente também vê no Egito, né? Parece o quê? Insígnias, elas contam a história do povo, né? Então, você tem aquela fileira de soldados, né? Então, você tem hierarquia de tamanho aqui, né? Ó, você tem o líder aqui no meio, né? Os soldados, aqui são os soldados, ó. E aqui é o pessoal capturado, né? Repara pelo semblante deles, ó. São os derrotados aqui, né? Então essas insígnias, elas são muito usadas para distribuir pelo povo, né? Nessas cidades, tem muita gente já, né? Tem a hierarquia de tamanho, né? O mais alto aqui, ó, eles vão diminuindo, né? Esse é o principal, é o líder, né? Então são histórias em quadrinhos que começam a ter muito, vamos dizer assim, né? Fossem histórias narradas, né? Ó. Então tem aqui o soldado conquistou, matou aqui, né? Ó, matou aqui, ó. O outro tá embaixo da, olha só, tá aqui, ó, né? Tá embaixo do cavalo, né? Os derrotados. Então eles contam as histórias das conquistas, né? Por essas insígnias ou estandartes, tá? Então tem toda uma história narrada que a gente vai ver bem parecido no Egito, né? Então ele tem a missão de contar histórias, né? É simples e didático, né? É bem rápido, não tem tantos detalhes assim, né? Tudo em 2D, né? Então sempre vai estar contando feitos de guerra, batalhas, né? Vitórias, como está sendo aqui, tá? Então, tem toda uma narração, como uma historinha mesmo, né? Era didático para o povo, né? Como eu falei, não era todo mundo que dominava a escrita cuneiforme, né? Então era bem simples. Então tinha a função contábil, né? Isso aqui é da escrita cuneiforme, então tem todos esses símbolos de montanha, como a montanha era representada, né? Peixes, sol, né? Tudo era contabilizado, anotado, registrado lá pelos sacerdotes nos seus tablets. Então, tablet é aquela a pedra, né? Ou melhor, o barro, a argila, com a escrita cuneiforme todinho, mostrando lá a montanha, né? Tá, aqui é o numeral, né? Aquilo que eu mostrei lá anteriormente, mais uma imagem aqui, ó, de 1 a 10. Tem o 11, o 12, o 21, né? 43, 57, né? Então, bem interessante. Tudo feito nesses tablets. Tablet de contabilidade. 2400 de Cristo. Não tinha calculadora, né? Então, tablet de argila. Então, mostrar os excedentes, né? Quantos peixes, frutas, alimentos. Vai estar tudo marcado aqui. Tá? Ficava lá no zigurate, guardado. Né? Então, é isso aqui, ó. O pessoal, esses povos, né? Um absorve a cultura do outro, né? Então, são vários... Aqui tá errado. Muitos... Os mais importantes eram 4, tá? Mas, se vocês verem bem, olha só quantos, né? Também tinha essas obras, tá? Repara aqui, ó. Ah, na verdade, aqui é dos acádios, tá? Então, vamos lá, lembrei. Então, é outro povo dos acádios, tá? Eles tinham algumas diferenças, tá? Não eram aquelas tirinhas em quadrinhos que eu mostrei agora, tá? Esse aqui já é na pedra, né? Então, olha só, eu tenho o sol aqui em cima, ó, tá vendo? Bem no alto é o sol. Aqui é o líder do governo, né? Ó, ele tá matando e tá todo o povo olhando, ó. Então, o povo tá todo aqui embaixo. Todo mundo tá olhando para cima, repare, a cabeça tá olhando pro feito, né? Então, isso aqui tá contando uma história, né? Do líder deles vencendo
matando aqui, sob o horário do Deus Sol. Esse é o Deus. Tá? Então tá contando história aqui também, tá? Isso foi achado, ó, tem aqui inscrições, ó, contando, tá? E surge uma coisa também chamada selo cilíndrico, que é como se fosse um selo de hoje, tá? Isso aqui, ó, não foi esculpido de uma vez num tablet, numa argila retangular, como tá aqui. Isso aqui foi feito num cilindro e ele foi girado numa base retangular lisinha de argila, tá? Então aqui tá contando aqui 2 búfalos matando sua sede no fluxo de água, né? Então a água jorrando igual aquela outra escultura, lembra dos peixes? A importância, né? Tem que também alimentar os animais, né? Tem toda a narrativa aqui na escrita, né? Então é isso, ó, eles fazem no cilindro, né? E aí eles giram numa placa plana e aí eles fazem várias vezes o mesmo desenho. Então ele não ficou esculpindo aqui, né? Ele fez aqui o negativo, né? Ó, e ele girou, né? Bem interessante. Aí eles fazem isso nesses tablets, nas paredes, né? Então você faz uma parede, passa esse cilindro aqui, vai girando, você vai contando a história, né? Tá, ó, esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui tá de frente, mas ele é um cilindro, tá? Assim. Ele vai contando toda uma história aqui, tá? Ó, peixe, jarro brotando água, sol, lua, tá? Se tem barba, é alguma figura importante, tá? Alguma simbologia que é cobra, tá? Outra aqui, tá? A rolagem aqui, ó, dá para ver melhor, tá vendo? Ó? Eles giram nesse sentido aqui e fazem, tá? Legal. Bom, aí tem, entre esses vários povos, tem a Babilônia, governada pelo Nabucodonosor. Esqueci de pegar uma imagem dele. Na próxima aula eu mostro dele, uma imagem. Tem uma, mas tem uma ele jovem, assim, uma ilustração, né? Dele jovem, uma ilustração dele já velho, tá? Então tem, né, depois os acadianos, que eu mostrei agora, tem esse outro povo que são da Babilônia, tá? E eles fizeram que a primeira lei, ou é código aqui, tá errado, é código. E ele fez uma estela, ou seja, aquela pedra, né? Estela, aquela pedra que vai contar a primeira lei, que é o Código de Hammurabi, foi na Babilônia. São 182 leis sobre os homens, tá? Sobre que os homens, tá faltando B. Tá? É isso aqui, foi encontrado, tá? Tem 2,5 metros por 55 centímetros, tá? No topo, Hammurabi recebe bastão do Deus Sol. Então tá aqui o Hammurabi, e aqui é o Deus Sol, tá entregando para ele as leis, tá? Então os sacerdotes, os líderes, eles teriam contato direto com os deuses, tá? E aqui embaixo, tudo isso aqui é a lei. É o Código de Hammurabi, que é o famoso olho por olho, dente por dente, né? É o código, você deu uma paulada na cabeça de alguém, você vai tomar uma paulada na cabeça. Você matou alguém, você vai ser morto. Foi aqui que começou, tá? Então, tá tudo escrito aqui, ó, tudo na pedra, pela escrita cuneiforme, tá toda ela escrita aqui, essas 182 leis, tá? Então, narra tudo aqui, entendeu? Tudo que você fizer tem a lei da sua punição, tá? Olha aqui, ó. Então, repara, tá sentado, lembra? Sempre sentado. Barba, né? Coroa do Deus, né? Então, ele é extremista, né? O código é olho por olho, dente por dente, né? Então, Deus tem barba e turbante, espiral, né? E o rei aqui é uma coroa. Então, ele tá passando, ó. E aqui tá escrita, né? Ele tá passando o código para ele. Então, ele implanta isso, tá? Aqui é mais uma planta do rio, tem o rio Eufrates, então a cidade, né, os muros, os canais criados, né, em volta da cidade como defesa e para reservar água, portões, a gate aqui é portão, tá, vários portões de entrada, ó, o canal aqui por dentro, tá, ó, outro canal aqui, ó,
cruzando bem, né, a cidade. Ó, um zigurate aqui, né? Que é uma imagem, então, o que sobrou é isso aqui é reconstrução, tá? É o que sobrou aqui da Suméria. Aí na Babilônia, pessoal, né? Tá acabando já, tá? Tudo ok por aí, qualquer coisa, fale, tá? Aqui é uma do Nabucodonosor. Reparem, olha só, já tem uma noção de planejamento urbano aqui, ó, uma larga avenida, um grande eixo que dá para um portão de Ishtar, tá? Portal de Ishtar, tá? Então era local de peregrinação aqui, tá? Reparem aqui, ó, a cidade, as casas, o zigurate aqui, ó, tá? Reparem que nesse caso, na Babilônia, diferente das outras imagens que eu mostrei que era tudo cor de terra, aqui eram tijolos vitrificados e eles colocaram de algum jeito esse tom azul, tá? Então era azul mesmo aqui, tá? Existe uma reconstrução desse portão no museu, eu vou mostrar já já. Então tudo murado, né? Aquelas residências dos nobres, né? Aqui algumas edificações, né? O zigurate ali ao fundo. Tá, aqui um detalhe mais... Aqui é um filme, ó. Eu achei esse filme aqui, ó. Dá para vocês assistirem esse documentário bem legal no Discovery Civilization. Ó, tem vários filmes, né? Porque é uma época do início da Bíblia, né? Essa parte da Mesopotâmia. Então tem muito filme. E nos filmes dá para ver bem como eram as cidades, né? Então era multidões mesmo, era muita gente, né? Os muros altos, né? Os portões, né? Então aqui em detalhes. Então eram grandes avenidas 600 a.C., tá? Antes de Roma, bem antes de Roma, tá? Babilônia é considerada a primeira capital do mundo antigo, né? Então temos as grandes capitais do mundo hoje, né? 2020 depois de Cristo, mas aqui poucos anos antes, poucos séculos antes de Cristo, era a Babilônia, tá? Foi considerada a primeira capital do mundo. Também a avenida, ó, nesse sentido e nesse, tá? Aqui algumas imagens que eu peguei do documentário, tá? Então, existem as lajes aqui no caso da Babilônia, tem jardins suspensos da Babilônia, né? É que, na verdade, todas essas lajes que eu mostrei, existiam todas essas plantações, né? Essas árvores eram ocupadas, não só uma laje seca, né? Aqui as muralhas, isso aqui é muito novo, tá? Isso foi reconstruído, tá? Tudo isso aqui é reconstrução, tá? Aqui não, aqui é o original que sobrou, mas aqui foi reconstruído, tá? Esse caminho que eu mostrei agora há pouco aqui, né? Ó, uma tentativa da reconstrução. Aí tem aqui, né? Torre de Babel, né? Que na verdade era um zigurate, tá? Aqui é uma reconstrução, tá? Sim, mais simples, né? Que tinha a mesma função, só que era um desenho em espiral, né? Com a mesma ideia de levar aos céus, né? E Babilônia, né? A Babilônia era muito chamada de cosmopolita. Apesar de cosmopolita. O que é isso? É eclético, né? Tem muita gente, diversos povos. Então, aqueles povos todos que a gente viu no Rio, no, no, na beira do rio, né? No eixo do rio, eles se misturaram tudo aqui, de vários locais, tá? Então, não tinha muito assim, podia entrar, tá? Então, vários idiomas também, essa questão dos idiomas, né? As línguas, se misturaram muito aqui. Então, por isso que vem essa história da Torre de Babel, os idiomas, né? Vieram vários povos para esse local, então eles se misturavam mesmo, tá? Aqui é um detalhe do muro, do portal de Ishtar, que é aquele que eu mostrei na frente, né? Aqui foi construído 500 a.C., 575 anos antes de Cristo. Mostra os leões, né? Ainda um animal, tá? Simboliza a proteção. Então, no muro do portal todo tem um leão, ó, desenhado, né? Nesses tijolos azuis vitrificados. Isso aqui que parece uma florzinha, na verdade, é o deus Sol, tá? Então, tudo isso aqui é Sol, representa o Sol. Tá? Todos os portões assim, para proteção da Babilônia, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa ficou muito rápido? Tudo ok?
Sim? Tudo ok. Foi bem professor. Legal. Eu acho que eu ouvi. Amanhã já está no ar no AVA na unidade 1.3 ou 1.4. Acho que é 1.3, essa é a terceira aula, né? Na 1.3 vai estar gravada a aula lá, tá? Eu vou jogar no YouTube. Eu queria falar da próxima aula, porque eu já falei 3 aulas, né? Fiquei falando, tá? Vamos fazer um exercício na próxima aula, tá? É aquela avaliação formativa que vocês têm que fazer de 500 pontos. Eu tinha pensado num exercício de desenho, tá? Mas eu pensei em outro exercício e eu tenho que dar essa avaliação para vocês, tá? Então, como é que é essa próxima aula nossa, dia 21/9, né? Então, você já deve estar com a orelha bem grande de tanto me ouvir. Quem fazer uma atividade, tá? Durante a própria aula, tá? Para ser mais dinâmico, tá? Eu quero que, se vocês ficarem só me ouvindo e não colocar em prática algumas coisas, fica ruim, fica chato, não é dinâmico e vocês não aprendem tanto, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? A atividade será no Word, esqueci de escrever aqui, tá? Vou escrever aqui. No Word, tá? Então, deixem o Word de vocês aberto. Vai ser escrito, tá? Vai ter imagens. No começo da aula eu vou explicar o que ela realmente é de fato, mas eu quero que vocês estudem. O Paleolítico a gente já teve, né? O Neolítico. E a aula de hoje, a gente vai ter um exercíciozinho para fazer durante a aula no Word, tá? Então, eu vou explicar no começo o que é. Pesquisem bastante imagens, tá? Deixem gravados. Não usa a imagem da aula, não. Vai lá no Google Imagens, pesquisa sobre isso, né? Faz uma revisão das videoaulas. E aí, a gente, durante a aula, vai fazer essa atividade para ser mandada pelo meu e-mail, tá? Que vão valer esses 500 pontos aqui, que é da B1, tá? Isso é no dia 21. No dia 28 é Egito. 28/9 é Egito, tá? Eu vou ver se ficou faltando alguma coisa da Mesopotâmia, fazer um resuminho, de repente passou desapercebido alguma coisa, mas 28/9 é Egito, e aí a aula seguinte é a prova, tá? Primeira semana de outubro, tá? Não lembro o dia direitinho, acho que é dia 5, não me lembro se é 5, tá? Acho que é isso, ou 4, depende aqui dos dias. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, tem que perguntar, tá? Mas é isso aí, a aula de hoje sobre Mesopotâmia. Foi o começo mesmo do urbanismo, né? De arquitetura mesmo, né? De projetos, assim, de edifícios públicos e uma casa mesmo, né? Já planejada, né? Um planejamento mesmo de urbano e arquitetônico, né? Funções definidas, né? Dos edifícios. Não só templos, né? Só templo, não tem outras coisas também acontecendo lá dentro, administrativos, governamental, né? A gente vai ver no futuro que a arquitetura governamental é super usada, né? Brasília, Washington, né? Grandes obras aí governamentais, né? Marcantes. Certo, pessoal? certinho. Legal, então, pessoal. Obrigado aí, viu? Desculpe o começo com alguns problemas técnicos, mas realmente foge do meu controle e espero na próxima aula não ter de novo. Ok, obrigado, pessoal. Boa noite a todos, então. Obrigado, professor. Valeu. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite.